Eu me lembrei agora, Rô, do nosso querido professor Leite, né, que é um ícone da psicologia, foi presidente, foi diretor do Instituto de Psicologia, ele foi meu professor na pós-graduação em psicanálise, e ele deu para nós justamente a cadeira de ética, que ele fez um trabalho abrangente, né, desde os gregos até atual, e eu lembro que eu trouxe o que para mim é abrangente em termos de ética, uma máxima do Nietzsche, que eu acho que engloba a questão da psicanálise, e acho que tem muito a ver com esse caso que tu traz, Alexandre, que o Nietzsche dizia assim, ó, tudo que é nutritivo para mim e para o outro é ético. Olha como isso é profundo, né? Até para te pensar o ato clínico, porque a gente não tem um manualzinho, né? A gente não tem um manual que o CRP tem, não temos um manual psicanalítico de como atuar eticamente. A gente tem esses princípios, o tripé e um aporte conceitual e essa troca com os pares. Mas no fazer clínico, no dia a dia, a gente tem que ter algo muito internalizado que também é da gente, que é também da singularidade para perceber o que vai ser nutritivo para o outro, naquilo que eu vou apontar, naquilo que eu vou antecipar, naquilo que a gente repete também, né? Porque a repetição está dada para todo mundo, né? Para os dois lados, na transferência. Então, acho que tudo isso acho que é muito rico, né? Muito importante de poder falar sobre isso, faz bem para a gente, né? Acho que a gente se sente satisfeito de poder trocar isso. E existencialmente, né, se a gente for tomasse isso como base para uma questão, para uma existência social, né, esse pressuposto seria... Que, na verdade, se a gente retomar com o nosso início de conversa, foi o que aquele mestre já disse, né? Ama o próximo como a ti mesmo, né? Dá pra gente... E Chico Xavier parece que sintetizou, ele simplificou um pouquinho, né? Ele disse, tudo bem, se amar for demais, pelo menos tolera, né? A tolerância já seria uma demonstração de amor nesses tempos de guerra e dessa barbárie onde a gente volta ao primitivismo, né? De nação invadindo nação, né? Porque a gente tem uma economia calcada no armamento bélico e a gente não consegue se livrar disso. Então, essas questões são questões que a humanidade ainda carrega consigo e vai levar durante um bom tempo ainda, né? A pulsão de morte, ela segue muito aliada ao poder, né? Ao poder de gozar com o próprio poder, né? Com o mais para si e que o outro sofra, né? Que é um campo bem sádico também, né? Sim. Pois é, mas o que sempre me chama muito a atenção, só para a gente dar abrir um parênteses aí, é que se eu considero a história da humanidade, né, e ela não é muito grande, a gente não tem períodos longos sem guerras, né? Mas a existência de um ser, hoje se nós reduzíssemos a 100 anos, seria muito. Um ser sem... E a gente não consegue fazer essa transição de uma forma minimamente pacífica, sem estar, na verdade, com uma disputa de poder que ela é tão efêmera quanto eu. Isso é algo para ir para o divã, pessoal. É algo que tem que ir para o divã. Não, é botar o planeta no divã. Eu acho muito importante a parte que tu faz, abrindo, né? Porque a gente sempre faz isso, a gente fecha e abre, né? Do micro para o macro. E quando Freud, a Rô deve se lembrar disso, que isso deu um atrito com os marxistas, quando Freud falava que a pulsão de morte nos levava à guerra, os marxistas gritaram, né? Pô, tá esquecendo da luta de classe. Não, o foco do Freud não era, ele nunca disse que a luta de classe não existe, mas que tem algo que é destigoso, primitivo, com o poder e que se repete no promover a guerra. Claro que existe, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu sempre gosto de articular, eu acho que dá para articular, sim, marxismo com psicanálise, né, em questões pontuais como essa, por exemplo, né? O que te leva, né? Como seria viver num mundo em que a vida fosse priorizada? A gente pensaria em tudo diferente, né? Na produção de alimentos, na relação com a natureza, o que fazer com os excedentes, né? Qual é o lucro que a gente teria? A gente teria um lucro muito mais belo, que seria com a vida, com a harmonia, com estimular a arte, né? As coisas bonitas mesmo que são, e que precisam de estímulo, não este investimento nefasto que é, né? Porque, né?
tá na cara que a Guerra Fria nunca acabou mesmo, de fato, né? Pelo menos eu vejo assim. E aí, só para concluir, para seguir nesse raciocínio um pouquinho mais, porque pensem o seguinte, vamos pensar do ponto de vista de complexidade orgânica, aquelas unidades de carbono que nós somos, né? Bom, do que a gente conhece no universo, nós somos o que tem de mais complexo do ponto de vista vivo. Em termos de inteligência, de raciocínio, de consciência, de inconsciente, enfim, nós somos o que tem de mais complexo. Então, o universo juntou toda a energia e nós, até prova em contrário, somos o ápice disso. E aí, toda essa energia gasta no universo para gerar um ser, nós jogamos na lata do lixo no momento seguinte. Porque nós o matamos de fome, ou matamos por guerra, ou matamos... Imagina, pensem do ponto de vista de energia que tem para te gerar esses milhões de átomos se unirem, formarem esse ser com essa alta complexidade, e nós todo dia estamos jogando esse tesouro na lata do lixo. Na lata do lixo, sem dar condições de que isso, na verdade, flua um pouquinho. Eu acho que esse é o exemplo clássico do nosso primitivismo e da nossa incapacidade de conseguir nos situar nesse universo. Inclusive de ver dentro do grão de areia que a gente a importância que a gente tem do ponto de vista de um ser vivo complexo. E só por isso vocês são muito caros para mim. Só por isso todo ser humano é muito caro, porque ele é um investimento de energia, um investimento de entropia para mim ter um ser aí que é inimaginável. E aí nós jogamos todo dia na lata do lixo. Ontem um míssil matou dezenas de soldados e assim vamos. É porque aí está essa dimensão desse gozo, né, que a gente estava refletindo sobre ele, né? Esse gozo com a pulsão de morte, né? Graças a isso é que veio essa pandemia, que ainda não está resolvida, vem ainda uma guerra que envolve o mundo inteiro, né, de uma certa maneira. Então, é a pulsão de morte a que queda as cartas, né? Mas, felizmente, a gente conta com a pulsão de vida, com uma correlação internacional de forças que passam pelo econômico, pelo cultural, pela arte, que se impõe, né, para barrar, né? Porque o Putin, ele podia ter feito já coisa pior, né? Não que seja pouco o que ele está fazendo, mas tem uma hipocrisia, tem uma censura. Lá na Rússia, as pessoas não estão vendo o que eles fazem, eles estão vendo quando eles são rechaçados, né? Existe uma censura, existe uma falta de clareza do que está acontecendo, e é assim, ó, em nome do neonazismo, né? Sempre tem algo assim que justifica uma crueldade tal qual aquilo que tu combate, né? Que é desse gozo.